Quando se encontraram, diga amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vamos para o último verso, que é o verso de número 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem se sentar, meus amados irmãos. Bate palma para Jesus e dá glória a Deus esta noite. Aleluia. Eu tenho uma palavra doutrinária e uma palavra cirúrgica também ao coração da igreja. Eu sei que nós estamos aqui com o apoio do Data Show, mas é interessante em culto de ensino você deixar sua Bíblia aberta, né? Deixa sua Bíblia aí, faz algumas marcações, depois medita na sua casa, que vai servir muito para o seu enlevo espiritual. Antes de nós navegarmos no oceano da palavra, eu quero aqui deixar em pauta os meus agradecimentos. Louvar a Deus por mais essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Pedro, da nossa irmã Lúcia, pela vida do pastor Eliel, que nos fez o convite, e também da nossa irmã Alana. Louvo a Deus pela vida da minha família, meu esposo e meu filho, porque até aqui Deus tem nos sustentado. Amém? Amém. E a você que deixou o conforto do seu lar e veio adorar Jesus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de edificação para o nosso coração. Aleluia. Amados, nós estamos na quarta carta do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira. Nós vamos observar no verso 18 que essa carta ela vai ser direcionada ao pastor daquela igreja. Se você observar, o nome Tiatira significa sacrifício contínuo. Se você quiser escrever aí, sacrifício contínuo. Sacrifício fala de esforço em entregar alguma coisa. Entregar o quê? Entregar uma oferta. Para quem é pagão ou pratica algum tipo de ocultismo, é entregar alguma oferenda. E se você observar, a cidade de Tiatira era uma cidade que estava mergulhada no paganismo. Se você observar um pouquinho mais ainda, você vai analisar que o texto começa dizendo: isto diz o Filho de Deus. E por que ele se apresenta para a igreja de Tiatira como Filho de Deus? É porque o paganismo nessa cidade estava tão forte, a entrega de oferendas estava tão forte, que quem estava predominando era o filho de Zeus e não o filho de Deus. O filho de Zeus se chamava Apolo. Apolo era o padroeiro da cidade de Tiatira. E o que me chama a atenção é que este Deus, Apolo, ele cuidava-se, eles acreditavam que esse Deus cuidava do sol, da luz, da música, da arte, da poesia, mas também ele era um Deus forte na medicina, na profecia e na beleza. É por isso que agora Jesus ele vem se apresentando à igreja: eu sou filho de Deus. Não acredita naquilo que está sendo pregado. Você observa que Jesus começa distorcendo aquilo que está torcido. Eu sou filho de Deus. Aí no verso 18 vai continuar dizendo que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Ele está fazendo uma comparação. O filho de Zeus pode até ter olhos, Apolo pode até ter olhos,
mas ele não enxerga o que eu enxergo. É Deus, aleluia. Ele não vê aonde eu vejo. Glória a Jesus. Ele não sonda onde eu sondo. Glória a Jesus. E para tanto, para fortalecer esta comparação, abre a sua Bíblia comigo. Provérbios, glória a Jesus, capítulo 15, verso de número 3. Provérbios, capítulo 15, o verso é o de número 3. Aleluia. A igreja diz graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Olha aí. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando. Este contemplar significa analisar, observar os maus e os bons. Só que é interessante que nós, como cristãos, nós queremos saber do olhar de Jesus quando nós estamos na prova. Quem nunca se perguntou: será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está vendo essa situação? Mas a gente não quer saber do olhar de Jesus no cenário. Aleluia. A gente não quer saber do olhar de Jesus no cenário de pecado. Meu Deus. Mas se nós observarmos, ele está dizendo para a igreja de Tiatira: o filho de Zeus pode até ter olhos, mas não contempla os pontos obscuros da sua alma. Mas os meus olhos, como chama de fogo, alcança quando a tua alma está triste por uma mágoa que está lá no fundo, algo que está lá alojado. E os meus olhos também te encontram quando você erra. Quando você acha que não tem mais jeito para você, os meus olhos ainda estão te vendo. Aleluia. E dizendo: se levanta que ainda tem jeito. Corre pelo caminho do arrependimento, porque ainda tem jeito. Quantos estão comigo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E os pés são semelhantes ao latão reluzente. Isso representa um Cristo que está disposto a praticar justiça de acordo com o tempo dele. Amém. Aleluia. E quando ele se aproxima de um lugar, ele chega para resolver a situação. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda, os pés do nosso Senhor Jesus, ele não se atrasa. Glória. Os pés do nosso Senhor Jesus sempre está pronto para vir ao nosso encontro. Aleluia. Amém. Mas Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se porventura você está achando que o teu Deus, o teu Cristo, o meu Cristo, ele não vai vir ao nosso encontro, ao meu encontro, fica sabendo que ele já está mais próximo do que eu e você se imagina. Aleluia. E se for preciso, ele vai praticar justiça. Quantos estão comigo? Diga graças a Deus. A cidade de Tiatira era conhecida pelo seu comércio, uma cidade muito forte em cerâmica, em tecidos, e os empresários tinham muita comunhão. Eles se ajuntavam em associações para fabricar produtos e exportar para outra cidade. Pastor Davi, como é que o evangelho chegou na cidade de Tiatira? Sobre especulações, acredita, pastor Pedro, que o evangelho chegou na cidade de Tiatira por intermédio de uma mulher, por nome de Lídia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso de número 14. Aleluia. Atos 16, verso de número 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, um tecido vermelho, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Ouvia quem? Paulo. E o Senhor lhe abriu o coração, Aleluia. para que estivesse atenta
ao que Paulo dizia. Você observa que ela para escutar. E da medida que ela para escutar, ela permite que o Senhor abra o coração dela. Glória a Deus, aleluia. Porque o que está saindo da boca de Paulo é algo que edifica, são palavras vivas. Quero deixar um ponto aqui para você entender. Ela reteu, ela pegou aquilo que era bom, mas ela não guardou só para ela. Glória a Deus. Ela levou para o território aonde ela habitava. Ela levou para o território profissional, aonde ela era uma empresária. E em cada culto Deus tem algo para mim e para você. Independente de quem está pregando, independente de quem está ministrando, Deus sempre tem uma palavra para que eu e você venha absorver, porque nós precisamos compartilhar com alguém. Aleluia. Eu não sei onde você vai compartilhar, mas Deus vai criar uma situação, vai colocar alguém no teu caminho, seja com uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, e muitas das vezes é no nosso cenário profissional. No teu serviço tem alguém que precisa ouvir uma palavra que vai jorrar de você, que é fonte. Alguém que está em um cenário de morte, em um cenário de destruição, tem uma palavra de restauração na tua boca. Aleluia. Aleluia. E se você observar, meus amados irmãos, depois dessa apresentação, nós vamos ver que o evangelho vai se expandindo em Tiatira. A entrega agora, irmão Kojak, não é somente mais do paganismo. Tem uma igreja que está crescendo e também está se entregando. Aleluia. E a entrega é contínua. Olha para quem está do teu lado e diz assim: entrega contínua. Não é uma entrega só no domingo. Não é uma entrega só na quarta ou só na segunda. É uma entrega todo dia, todo dia. Porque quando se fala de entrega, se fala de algo sem reservas. Amém, Jesus. Essa igreja começou a se entregar tanto que o Senhor vai se apresentar para ela um pouquinho mais. Verso 19. Acompanhe comigo aí. Verso 19 do capítulo 2 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. O teu amor. Amor fala de vínculo. Eu conheço o teu serviço. E aqui eu vou ter que parar um pouquinho. Serviço fala de ação em servir. A igreja estava tão entregada naquele evangelho que Lídia apresentou, irmã Lúcia, que eles queriam servir. Aleluia. É uma igreja que estava despertada. Aleluia. E se você analisar, o próprio Cristo vai dizer por intermédio de João, no verso 19: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. É, meu Deus. É uma igreja que começou fazendo um pouco, mas agora está fazendo muito. Oh, pergunta para quem está do teu lado: você está fazendo muito ou está fazendo pouco? Como é que você começou fazendo? Tem gente que começou fazendo muito e hoje não está fazendo nada. Meu Deus. Tem gente que começou fazendo pouco, mas agora já está fazendo mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Às vezes algum cansaço chegou em você. Alguma coisa te frustrou. Mas eu quero falar para alguém que se cansou da chamada do ministério. Eu lembro de João capítulo 4, verso 6. Que Jesus, ele está cansado do caminho, irmão Roberto. Meu Deus. E ele vai se assentar junto à fonte. Glória. Porque o problema da nossa geração é que quando a gente se cansa, irmão, a gente se cansa e se assenta longe da fonte. Meu Deus. Se assenta numa rodinha de escarnecedores, se assenta na rodinha da zoeira. Mas ainda eu creio que tem uma geração que se assenta junto da fonte. Oh, aleluia. Ele se assenta, ele não deita. Meu Deus. Repita comigo: ele se assentou. Ele não deitou. De novo, ele se assentou. Ele não deitou. Isso representa que ele não se entregou ao cansaço. Meu Deus.
Ele se assentou para se recompor, Glória. porque ainda a missão precisava continuar. Aleluia. E no momento que ele está ali assentado, se recompondo, veio uma mulher tirar água. Meu Deus. Ele se levanta e vai cumprir o propósito. Porque maior que o teu cansaço é o propósito de Deus para com a tua vida, para com a tua chamada, para com o teu ministério. Então se levanta, não se entregue ao cansaço, porque Deus ainda conta com você nessa hora. Aleluia. Aleluia. Deus ainda conta com você. E olha que lindo. Coloca para mim aí Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos estão comigo? Diga graças a Deus. Está dando para aprender um pouquinho? Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Observe, é uma igreja que está crescendo. Imagina os departamentos. Começou fazendo pouco, agora está fazendo muito. Aleluia. E só está fazendo muito porque está Graças todo a mundo Deus. envolvido. Amém. E está todo mundo envolvido porque tem amor. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo declara na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, que o amor tudo suporta. Amém. Esse suporta não é de você aturar. Esse suporte é de dar suporte. Amém. Sabia, pastor Leão? Aonde tem amor, mesmo que eu não sei fazer, eu dou suporte. Amém, Jesus. Mesmo que eu não sei como fazer, eu estou aqui. Se aparecer alguma vaguinha, conta comigo, eu estou aqui. Glória a Deus. Dá suporte. Olha só. Jesus. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme, de acordo, no limite das tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria. Você percebeu que tem muita gente que queria ter saúde para fazer. Tem muita gente que queria ter disposição e não consegue. Mas Deus te deu saúde. Amém. Deus te deu graça. Deus te deu ânimo. Você consegue mexer a mão, você pode agradecer a Deus por isso. Aleluia. Obrigado. Você consegue mexer o pé. Você consegue enxergar. Você consegue fazer alguma coisa. Glória a Deus. Então, usa tudo isso em prol do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o reino de Deus precisa que você se envolva. Porque é um tempo de crescimento aonde você está atuando. Oh, aleluia. Levanta a mão porque eu sinto graça de Deus para ministrar essa coisa. Glória a Deus. Eu não sei aonde você está fraquejando, está frustrado. Ou a você que acha que não serve para nada. Deus usa a minha boca neste culto de ensino para te dizer: tu é útil na minha obra. Aleluia. Quero eu usar tuas mãos, quero eu usar os teus pés, quero eu usar tua instrumentabilidade para que o reino cresça e o meu nome seja glorificado. Bendito ao Senhor, aleluia. Tudo que vier a mão para fazer, você tem um limite, faça conforme as tuas forças. Eu gosto disso. Não faça além, porque se a gente fizer além, a gente começa a levar as coisas relaxadamente. Glória a Deus. Faça conforme as tuas forças. É uma igreja que está crescendo. E é uma igreja que tem paciência. E nós vamos analisar isso. Essa paciência deles é caracterizada não como longanimidade, que é paciência em ajudar, que é uma palavra de cura. É uma paciência de tolerância. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Verso de número 20. Olha só. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Conheço o teu amor, nós já vimos, a tua fé, o teu serviço. Agora, o Senhor Jesus se apresenta, apresentando os contra da igreja. Não é muita coisa não, é pouca coisa. Porque toda igreja tem pontos positivos e tem pontos negativos. Verdade, aleluia. Não adianta você pensar, se sair daqui e for para lá, e de lá for para... Não, toda igreja tem problema.
outras mais, outras menos, mas toda igreja tem problema. Mas o que me chama a atenção é que agora o Senhor Jesus vai dizer, por intermédio da escrita de João ao pastor da igreja, por intermédio de João para a igreja de Tiatira, para o pastor da igreja de Tiatira: poucas coisas tenho contra ti, que deixas ou que tolera Jezabel. Quem que é Jezabel aí? Uma mulher que se diz, ela não é. Ela pegou um título e está dizendo que é. Ela se diz, profetiza, ela ensina e ela engana os meus servos para fornicarem, ou para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha isso. A paciência da igreja de Tiatira era uma paciência que eles toleravam o que não era para tolerar. Pastor, a igreja tem que ter paciência? Tem que ter paciência com os novos na fé. Sim ou não? Sim. E com os mais maduros? A gente tem palavras de orientação. Guarda isso, anota aí. Você que já tem anos de casa, você precisa às vezes ser orientado, ser corrigido. Com os novos na fé, a gente tem uma paciência. A gente ora um pouquinho para chegar, para não matar. Agora, para quem já tem anos de casa, você já passou pela fase da papinha. Pai. Agora é algo mais sólido. Você já consegue digerir mais. E o que me chama a atenção é que eles estão tolerando uma mulher que a simbologia é igual a de Jezabel. Jezabel vai aparecer no primeiro e segundo livro dos reis. Jezabel é esposa de Acabe. É aquela que proclamou o culto a Baal. Por ela entrou a imoralidade. E o que me chama a atenção, meus amados e queridos irmãos, é que o nome Jezabel significa infidelidade. Jesus. Significa esterco na Índia antiga. Sabe por quê? Esterco representa algo que não tem utilidade na época e algo que não dava para ser moldado. Meu Deus. Essa mulher é comparada como esterco na igreja de Tiatira, porque ela não tinha como ser moldada, porque ela não deixava ser corrigida. Meu Deus. Ela não queria ser corrigida. E Deus não tem compromisso com esterco. Deus tem compromisso com barro. Aleluia. Aleluia, porque barro coloca água e molda de novo. Deus não tem compromisso com esterco. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça e a autoridade de Deus para dizer essa coisa. Tem coisa na igreja que a gente tem que tratar. Aleluia. Tem coisa que não é pra gente tolerar, é pra gente tratar. E nesta noite tem discernimento de Deus para mim e para você. Aleluia. Pastor, o que é discernimento? Capacidade de avaliação. Para saber quando é Deus e quando não é Deus. Para saber quando é espiritual e quando é físico. Para saber quando eu vou tolerar e para saber quando eu vou tratar. Aleluia. Levanta a mão e recebe o discernimento de Deus essa noite. Aleluia. E o que nós não podemos tolerar dentro da igreja é falsos ensinos. Nós não podemos tolerar dentro da igreja heresias. Não podemos tolerar sexo antes do casamento. Não podemos tolerar sexo fora do casamento. Não podemos tolerar masturbação. Não podemos tolerar, porque o meu Deus ainda liberta, Ele ainda purifica. Não iremos tolerar pornografia. Meu Deus. Aleluia. Não iremos tolerar lascívia. Eu digo isso com todo temor e tremor, não de forma agressiva. A lascívia vem pela roupa. Às vezes
Você não está pregando com a sua boca, mas está pregando da forma que você veste, da forma que você se comporta. Você não é um esterco, você é um barro. E alguém está te lendo, alguém está te observando. Tenha pudor do vestir, tenha pudor. Aleluia. Aleluia. Tanto os homens quanto as mulheres. Tenha cuidado com a calça, com a camiseta, com a saia, com o vestido. Vê se está tudo fechadinho, está tudo certinho. Na hora de levantar, tenha compostura, porque alguém está te vendo. Na academia, pode fazer academia, cuida do corpo. Olha para quem está do teu lado e assim, cuida bem de você. Cuida bem de você. Vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada, cuida bem de você. Mas lá, pudor. Glória a Deus. Pudor. Coloque a tua bermuda, uma bermuda santa, uma camiseta santa. Você está comigo aqui ou não? Aleluia. Diz Rafaela Nascimento, lá do Nordeste, a gente precisa ter pudor. Amém. Senão a gente mostra o que não é para mostrar. É verdade. Até o tipo sanguíneo o povo fica conhecendo. Meu Deus, tem misericórdia. Você está comigo aqui ou não? A gente mostra o que não é para mostrar. Até o tipo sanguíneo o povo fica conhecendo. Mas você é um testemunho vivo. Aleluia. Quando olhar para você no mercado, vai dizer: é serva de Deus. Oh, aleluia. Quando olhar para você fazendo aquela corridinha, é servo de Deus. É servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nas redes sociais, toma cuidado. Aleluia. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente quer. Eu sei, mas se guarda. Cuidado dos ambientes. Cuidado, porque depois que cai na rede, não tem como mais. É verdade, meu Deus. Hoje tem um print. Mesmo que você apagou, alguém já printou. É verdade. Mesmo que você não vê mais no Face de ninguém, você está sendo alvo em algum grupo oculto. Verdade, tem misericórdia. Mas o teu Deus está te alertando. Guarda. Porque você não é esterco. Você é barro. Aleluia. E barro que é barro, aleluia, ele é moldado. Porque ele vai se tornar um vaso. Aleluia. Tem vaso aqui nessa noite? Aleluia. Eu vejo vasos, e neste vaso Deus está guardando tesouros escondidos, para que a excelência do poder não seja meu e seu, mas seja para a glória de Deus. Quantos estão comigo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tem tanta coisa, Jesus. Olha só. Verso 21 do capítulo 2 de Apocalipse. Meu Deus. Essa mulher que foi intitulada como Jezabel, ela ensinava que primeiro você tinha que conhecer as profundezas do adversário, as profundezas satânicas. Você tinha que aproveitar de tudo, porque a graça ia se manifestar, a misericórdia ia se manifestar. Mas se você analisar na carta que chegou ao pastor de Tiatira, meu irmão Gilmar, Aleluia. o verso 21 vai dizer: Glória a Deus. eu dei tempo para ela se arrepender. Aleluia. Era o próprio Senhor Jesus dizendo: eu criei situação para ela se arrepender. Eu criei situação para ela despertar. Mas ela não preferiu entrar pelo caminho do arrependimento. Aleluia, meu Deus. Verso 22. Eis que a porei numa cama. Esse porei aí fala de ação. Então, peraí. Deus, por intermédio de Jesus Cristo aqui, Ele está nos dizendo e nos ensinando: eu sei que você erra, só que eu te dou tempo para você se consertar. Aleluia. Eu sei que você falha, mas eu crio situações para você voltar de novo. Mas às vezes você despreza tudo isso. Pedro negou 3 vezes. Tem gente que está negando todo dia, está negando todo mês, está negando todo ano.
Tem misericórdia. Não muda. Só que aqui, esse porém numa cama é eu vou agir. Eu te dei tempo, já que você não quis aproveitar a oportunidade, eu vou agir. Amém, Jesus. Eu vou agir. Glória a Deus. E esse agir não é uma punição, é um despertar mais forte. Amém. Aleluia. Eu vou ferir você para ver se você desperta. Sim, Jesus. Amados, tenha maturidade para isso. Nem toda enfermidade é pecado. É, meu Deus. Fulano está enfermo. É porque pecou? Não, irmãos. João pecou em quê? Aleluia. Verdade. Aleluia. Ele era reto, Amém. Era íntegro. Amém. se desviava do mal. Glória a Deus. Mas o Senhor prova também quem é obediente. Verdade, Jesus. Imagina quem não é. Paralítico do tanque de Betesda. Pega a tua caminhada. Vai e não peques mais. Porque se pecasse, o negócio ia ficar mais feio. É, Jesus. 38 anos. Quantos anos? 38 anos. João 5. É que não dá tempo, nós já vai finalizar. Mas então há especulações e nós entendemos que aquela situação tinha se agravado a vida do paralítico por uma situação pecaminosa. É, meu Jesus. Vai e não peques mais. Aleluia. Está livre, está liberto. Não volte a praticar o que praticava. Tenha maturidade para isso. Vocês estão comigo aqui, amém? Amém, Jesus. Nem toda doença é por causa de pecado. Nem toda doença. Mas aqui é. Eu vou te pôr numa cama. E olha como Jesus, ele é amor, mas ele é justiça também. Aleluia. O cenário de fornicação e adultério é o quê? Cama. Então eu vou usar o teu cenário contra você mesmo. Tem misericórdia, meu Deus. Aonde você está aleluia. desobedecendo, é aí que eu vou te pôr. Tua palavra maravilhosa, Jesus. Oh, glória. Cuidado, irmãos. Eu sinto graça de Deus aqui. Porque tem coisas que é pequena e a gente não trata. Verdade. Tem coisas que é pequenininha e a gente deixa crescer. Sim, Jesus. Mas isso serve para mim, serve para você. Eu sinto Pai. é um quebrantamento de Deus aqui na minha alma. É, Deus. Porque tem mentiras, tem brincadeiras, tem coisas maliciosas que a gente vai deixando. Quando você vê o negócio vai dar uma bola de neve. Tem misericórdia, Não verdade. dá mais tempo de voltar. É, Pai. Mas nessa noite Deus está dizendo para alguém: dá tempo, vem. Corre depressa. Tu és maravilhoso. Te porei numa cama. E ó, e quem adulterou com você também vai viver uns ventos. Linguagem de quem é pentecostal. Vai passar algumas tribulações, se não se arrependerem das suas obras. É, Jesus. E destruirei com morte a seus filhos. Esses filhos aí não é os filhos a igreja, é os filhos dessa mulher aí. Glória a Deus. Irmãos, com temor e tremor. Tem consequências que não respinga só em nós, respinga em quem está na nossa volta. Olha para quem está do teu lado, com a autoridade de Deus. Deus te dá autoridade. Diga para ele, diga para ela: receba temor. Receba temor. Porque tem consequências Porque tem consequências. que não atinge só você, Não atinge só você. atinge os seus também. Atinge os seus também. Verdade. Olha isso. É, Pai. E destruirei Glória. com morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Essas igrejas aí não é as 7 igrejas da Ásia, é todas as igrejas universal. Não a universal do reino de Deus, a igreja do universo. Aleluia. Sim, Jesus. E saberão mesmo, porque o saberão aí está no futuro. Todas as igrejas que forem aparecendo nas outras cidades vão saber. Aleluia. Peraí,
Mas Deus, Ele não expõe ninguém. Quem disse, irmão? Deus expõe, pastor Leão? Expõe. Ele não expôs Davi. Levantou Natã. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Só que no Salmo 51 ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E se ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é que o coração dele não era puro. Aleluia. Renova em mim um espírito reto. É porque ele deixava algumas coisas entrar e o espírito se apartava. Verdade, aleluia. Aleluia, se a graça de Deus essa noite. Aleluia. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e aqueles também que não aceitaram a essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, a quem é remanescente, eu não vou ferir vocês. Aleluia. Eu não vou colocar essa carga de juízo em você. Aleluia. Porque Deus sabe quem faz errado e quem faz certo, irmão. Aleluia. Deus sabe quem anda pelo caminho da obediência e quem não anda. Aleluia. E agora tem um recado para você. Aleluia. Que está indo no caminho da obediência. Você está comigo aí? Aleluia. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia, Santo Deus. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aleluia. Vara de ferro representa a maestria, representa domínio, Amém, Jesus. representa a autoridade. Era ele dizendo, abre para mim Apocalipse 3, verso 11. Era ele dizendo, Glória a Deus. você que suportou tudo, enfrentou tudo com obediência, Amém. o que eu recebi do meu Pai, Glória a Deus. eu vou te dar também. Amém. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Glória a Deus. Fica aberto aí, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Revelação na pregação de Paulo. Glória a Deus. Depois de uma simples expressão doutrinária, não se apoie na sabedoria do homem. Você vai ver aí, se você for o verso 5. Mas apoie a vossa fé no poder de Deus. Oh, aleluia. Porque o poder de Deus vai te levar a viver aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao teu coração. Aleluia. Aleluia. É tudo isso que Deus tem preparado para você. Você está comigo aqui? Diga graças a Deus. Graças a É Deus. por isso que Deus tem uma palavra para mim e para você. Para você que fala assim, é tudo eu, é tudo eu, é tudo eu. Fulano faz e não acontece nada. Fulano faz e não acontece nada. Deus tem uma palavra para você. Amém, Jesus. O que diz aí? Eis que venho sem demora. Aleluia. Guarda-os o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Da graça. Aleluia. O dia de Cristo se aproxima. Amém. Esse sem demora fala, a minha chegada está tão próxima. A minha chegada está tão próxima. Se você guardou até agora, guarda mais um pouco. Se você guardou até agora, guarda mais um pouco. Aleluia. Oh, bendito Senhor. Glória a Jesus. E dar-lhe-ei também a estrela da manhã. A estrela da manhã. Se você analisar
representa aqui também uma estrela do sistema solar, uma estrela que tem luz própria depois do Sol e da Lua, a estrela Vênus. Uma estrela que tem um destaque, que tem um resplendor, e esse resplendor representa a glorificação. Aleluia. Tem coisas eternas te esperando, mas tem um futuro glorioso para você também. O teu corpo cansado aqui do dia a dia vai ser transformado. Uau, seja Deus. Porque esse corpo aqui não entra lá no futuro glorioso Aleluia. que Deus tem preparado. Louvado seja Deus. Esse corpo aqui cansado de carregar batata, banana. Os irmãos aí que agora a gente é blogueiro, sabe? Não. Esse corpo aqui não vai entrar lá. O nosso corpo vai ser transformado. Aguenta mais um pouco, porque tem um futuro glorioso te esperando. Fica de pé comigo, meus amados irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E eu termino, irmãos, fazendo uma pergunta que eu aprendi com o pastor Weder Molina. Se Jesus mandasse uma carta hoje para o pastor Pedro a respeito da nossa igreja, É, Jesus. o que ele diria? Verdade. Meu Deus. O que ele diria? Aleluia. Será que a gente tem amor? Verdade. Aleluia. Como é que está a nossa fé? Amém, Jesus. Como é que está o nosso serviço? O que a gente está tratando Glória a e o Deus. que a gente está tolerando? Você está comigo aqui? Aleluia. Será que ele diria: eu estou te dando um tempo, vai se arrepender quando? Aleluia. Aleluia. Glória a Será que eu vou Deus. ter que apertar um pouquinho mais? Aleluia. E será que ele diria que ainda no meio de nós tem remanescentes? Glória a Jesus. Eu deixo para a tua meditação. Amém, Jesus. Deus, E o glorifica. Senhor continue falando melhor ao seu coração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Mas ainda eu quero enfatizar dizendo: hoje você respirou, e foi mais uma oportunidade Amém, Jesus. que Deus te deu Amém, Jesus. para você se arrepender de coisas pequenas, para que não se tornem grandes, Aleluia. para que você experimente a graça dele. Jesus. E agora eu estarei orando, porque nesta oração eu sinto a autoridade de Deus. Aleluia. Deus vai te dar domínio próprio, Glória a Deus. para você dizer não quando tem que dizer não. E como é difícil dizer não para nós mesmos. É verdade ou não é Aleluia, verdade? Jesus. Estava comentando hoje cá, foi uma confirmação. Às vezes quando se trata de dinheiro, a gente diz sim. Aleluia. Olha, você veja a folha. Amém. Não dá mais tempo. Aí tem que renegociar, tem que fazer tanta coisa. Mas quando se trata de vida espiritual, a gente também tem que aprender a dizer não. Aleluia. Levanta Glória a as mãos, Deus. uma mão no coração e uma mão aos céus. Aleluia. Este culto de ensino nessa noite de tratamento, eu sei que ainda tem remanescentes. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor ainda encontra aqui uma igreja viva. Aleluia. Uma igreja que tem serviço, uma igreja que tem amor. Aleluia. E o adversário vai ser enfraquecido no nosso meio. Amém, Jesus. Pai, é na autoridade do teu nome Obrigado, Senhor. que eu inicio esta oração. Obrigado, Senhor, pela tua E infinidade. nesta oração, Deus eterno, Obrigado por tua eu quero te pedir avivamento. Nos ajudar, nos capacitar. Porque quando eu olho para Abacuque, o livro do abraço, Nos ajudar. Aleluia. Eu sei que ele ouviu a tua palavra e temeu. Nossas fraquezas. Porque a palavra ainda produz temor. Temor no meu coração, Nos Jesus. ajuda.
Meu Deus, a buscar a tua Meu Deus, porque vontade. tem coisas que a gente vai deixando, vai deixando, vai Nos deixando. ajuda, Senhor. de Queimou no meu servirte, coração, adorar. Jesus. Nos ajuda, Senhor. Prepara Ele ouviu a para tua palavra e temeu, e ele vai dizer: fazer graça. aviva a tua obra Tu no és meio. tremendo, Jesus, te exaltamos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Glorificamos, meu Deus. Meu Deus, ajuda o meu irmão a dizer não. Ajuda a minha irmã a dizer não no momento que é necessário. Oh, aleluia, Jesus. O meu irmão não vai ficar caído. A minha irmã não vai ficar prostrada. Eu sei, meu Deus e meu Pai, que o meu irmão, a minha irmã, vai entender os teus despertadores, dizendo: volta que ainda dá tempo, retrocede que ainda dá tempo. Oh, aleluia, nos ajuda a perseverar, Senhor. Nos ajuda a nos dá a vitória, dá vitória para a igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma conduta ilibada. Os departamentos, as Meu Deus, crianças, nos ajuda a ter estatura de varão perfeito, os casais, para as te louvar, famílias, te engrandecer no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso agir, no nosso vestir. Abençoa nossos companheiros de Porque eu trabalho. ainda sou barro. Abençoa a igreja. E o Abençoa os barro vive na encarregados. casa do Abençoa os oleiro. patrões. O barro ainda está na mão do oleiro. Abençoa, E Senhor, eu me quebro hoje, Jesus. guarda, Senhor, o teu povo. Eu me Guarda, quebro Senhor, hoje. os quatro cantos da terra. E digo, Jesus, me Guarda, refaça Senhor, de novo. livre Israel. Me molda, Senhor, em algumas áreas de novo. Proteja a Porque eu igreja. quero aprender de ti. Te exaltar, Para a glória do Pai. Pai, do Obrigado Filho por essa noite e do maravilhosa. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém? Amém.